Então vamos lá. Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje. Bom, nós paramos a discussão, né? A gente estava explanando sobre o governo Collor de Mello, que tomou um impeachment. Conversamos sobre o Itamar Franco, que foi da sequência, né? E o grande feito do Itamar, né, foi ter posto em prática, em 1994, o chamado Plano Real, né? Após 10 anos, vamos dizer assim, de muita instabilidade econômica, com trocas sucessivas de moeda, o Brasil consegue estabilizar a sua moeda, implementando uma nova moeda. A gente passou do cruzeiro para o cruzado, cruzado novo, né? Voltou para o cruzeiro, né? E dentro do governo Itamar Franco, encabeçado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Ministro da Economia, ministro da Fazenda, é colocado em prática o Plano Real, que vai buscar, então, numa aliança com sindicatos e empresariado, uma medida com o objetivo de buscar uma solução, né, para essa inflação crescente a qual o Brasil vivia. Então você vai ter um processo, um conjunto de medidas que, diferente dos demais, não se apega ao congelamento de preços, né? O que? O congelamento de preço é antagônico ao processo de livre concorrência e liberdade econômica, isso também, claro, um Estado determinando que preço vai ser cobrado de cada produto, ou empréstimos compulsórios, né? E dessa forma, o Brasil vai ter uma moeda forte. Para se ter uma ideia, o real vai chegar a valer mais que o dólar no começo da medida. Já imaginou isso? Um real, né, ser mais caro do que o dólar, né? Mais caro que o dólar. Isso é interessante. Foi um marco isso aí. E o Plano Real, né, o real prevalece até hoje, né, ainda é a nossa moeda. Ele alcança o objetivo de estabilizar a economia nacional, surfando nessa onda de equilíbrio econômico e estabilização monetária, né, concomitante a um pequeno, né, crescimento econômico do país. Né, o Fernando Henrique Cardoso ele surge aí como o grande candidato à presidência do Brasil, né, nas eleições que vão se apresentar. Haja vista ele tem na onda como sendo o grande solucionador dos problemas. Havia muita perspectiva em torno do nome do Fernando Henrique Cardoso, porque, para começar, né, ele representa muito do imaginário social político brasileiro. Né? A gente já discutiu isso aqui, acho que isso está claro para nós. O cidadão ele enxerga, ele vota naquilo que ele queria ser, né? Não no que ele é efetivamente. Né? E o Fernando Henrique Cardoso é um homem formado na Sorbonne, na França, sociólogo, ou seja, um indivíduo que, em tese, tem uma noção de toda a construção do política social do Brasil, né? Estudou isso. Tem livros e livros, o Fernando Henrique Cardoso, você encontra os livros dele. Veja, livros construídos dentro de uma perspectiva marxista, né? Dentro da perspectiva marxista do FHC, né? Contrário à exploração, contrário a essa subordinação econômica do Brasil aos interesses do capital estrangeiro. Né? É um homem polido, vamos dizer assim. E o FHC, bem quisto aos olhos da população, concorre às eleições, mais uma vez, né, o principal oponente do representante das chamadas elites, vamos dizer assim, é o Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro ano do governo FHC, o FHC vence as eleições, né, graças à política do Plano Real, e vai pôr em prática um projeto neoliberal que ia de encontro a tudo aquilo que ele escreveu e defendeu ao longo da sua vida enquanto professor. Né? Ou seja, ele dá uma mudada de 180. Né? Ele sai de um discurso marxista para um discurso neoliberal. Né? E ele vai pôr em prática
nos seus 2 mandatos, haja vista que ele vai ser reeleito. Ninguém teve tanto apoio de um Congresso quanto o FHC, né? Ninguém teve tanto apoio quanto ele. Ele vai pôr em prática aí as medidas defendidas pelo sistema, né? Lembra lá, a gente comentou umas 3, 4 anos atrás, que é a década de 80, a negação do estado do bem-estar social, a defesa do estado mínimo, né? Proposta pelas economias centrais, que viam seus interesses ameaçados naqueles países de histórico de colonização, né? Entende-se América Latina, África e alguns países da Ásia. Então você precisa fazer com que os países acreditem que a abertura é o melhor caminho para eles. O FHC encabeça esse projeto de privatização do Brasil. O que vai acontecer? As críticas ao processo de privatização no Brasil vão ser feitas no sentido de que as empresas que foram vendidas, primeiro, eram empresas de um caráter estratégico, né? Você vender, entregar o controle das telecomunicações, das empresas responsáveis pela exploração do subsolo, como a Vale, por exemplo. Ah, a Vale dava prejuízo. A desculpa é sempre essa, né? Que a empresa estatal dá prejuízo, né? O próprio Estado, né? Ele sucateia o seu patrimônio, né? Ao sucatear o patrimônio, a população enxerga aquele patrimônio como algo ruim. A educação é ruim, então eu vou colocar meu filho no colégio particular. A saúde pública é ruim, o SUS é coisa de pobre, então eu preciso ter um plano de saúde, né? A Petrobras é prejuízo, então vamos vender a Petrobras. A Vale dava prejuízo, olha, vamos vender a Vale, olha como é que ela dá lucro agora. Então a estratégia do sistema é simples, ele faz com que o que é oferecido pelo Estado seja ruim, né? Ele sucateia aquilo que pertence ao Estado, né? Legitimando e criando uma justificativa para que o Estado abra a mão daquele processo. É muito importante perceber isso. Nós estamos vendo a importância do SUS nesse momento de pandemia, né? Quanta gente não tem dinheiro para pagar plano de saúde e hospital particular, está sendo salvo pelo SUS. Né? Muita gente está aprendendo a importância do SUS na tragédia. Né? Mas é assim que funciona. Você sucateia, né? E cria perspectiva da privatização, ao invés de um processo de reengenharia, né? Se há corrupção dentro daquele sistema, identificar quem é o corruptor, que é o mercado, mas ninguém sabe quem é esse, né? Esse quase nunca aparece, né? Mas você identifica o Estado e o funcionário público corrupto. Né? É combater esse mal, produzir um processo de reengenharia. Eu acho que passa por aí. Algumas empresas, as de caráter estratégico, as grandes economias centrais não privatizam e se afazem só para empresas de capital nacional deles, por exemplo. Né? E todo o processo de privatização vai ser feito via a compra de voto. Né? E a compra de voto, isso não é segredo para ninguém. O FHC continua o processo, esse processo de toma lá da cá, que a gente está falando desde a era da independência do Brasil, né? Os indivíduos que compõem, né, a construção do país, a elaboração de leis, eles trabalham em prol de determinados grupos. Isso vem se perpetuando, toma lá da cá, aquela ideia paternalista que nós discutimos no Raiz do Brasil, por exemplo, ou sabe com quem você está falando. Acho que isso está muito claro quando você liga a televisão e ouve falar do judiciário brasileiro, do legislativo brasileiro, quem que é preso, quem que nunca é preso. Então essa política do toma lá da cá, ela permanece no sistema nacional, independente do governo que está assumindo. E com base na compra de votos, isso foi feito, né? Várias denúncias de corrupção foram feitas ao longo do governo FHC, principalmente o segundo mandato do FHC. Várias denúncias foram feitas, né, de corrupção, mas nada aconteceu. Né? Todos os inquéritos contra o FHC e os que estavam à sua volta foram engavetados, ou seja, eles foram guardados esperando que um dia eles vieram a prescrever. É assim que funciona o processo. Em meio a uma crise, né, no final do seu segundo mandato, o FHC perde muito prestígio, né, e ele não consegue eleger o seu candidato. Você vai ter uma perspectiva no ano de 2000 para 2001, já girando em torno de quem seria o próximo candidato a presidente do Brasil, vai se surgir um debate sobre se não estaria na hora de uma mulher ser presidente do Brasil e aquele papo todo. O FHC tinha como candidato o José Serra, que também responde a N processos de corrupção, né,
que estão prescrevendo e sendo arquivados porque a justiça não teve tempo para julgar os processos referentes às acusações de corrupção do José Serra. Vejam só, né? Mais de 20 anos. Em contrapartida, o principal grupo de apoio ao PSDB, entenda-se PMDB, capitaneado na época pelo José Sarney, concomitante ao PFL, concomitante liderado pelo Antônio Carlos Magalhães, vulgo Toninho Malvadeza, né? Tinha outras perspectivas, né? O Antônio Carlos Magalhães queria fazer o filho dele presidente da República. Contudo, o filho dele teve um ataque cardíaco fulminante, um político jovem ainda, e morre. E levanta-se então a discussão de uma mulher. A mulher proposta seria a Rosiane Sarney, filha de José Sarney. E nessa discussão sobre quem seria o sucessor do FHC, o nome da Rosiane Sarney começa a ganhar força. A Polícia Federal, então, vejam só. A Polícia Federal entra no escritório do marido da Rosiane Sarney e acha num cofre ali uma quantia considerável de dinheiro, da qual ele não tinha como explicar naquele momento. E esse fato deteriora a imagem da Rosiane Sarney. Né? E vendo isso como uma estratégia política para enfraquecer a candidata em potencial, o PMDB abandona progressivamente o apoio que dava, a sustentação que dava ao FHC. Nessa disputa, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, até então, sempre se apresentando como um homem radical na implementação de medidas de caráter social, muda o tom no discurso, né, se alia ao grupo à direita, né, faz alianças com a direita, muda o tom, deixa de ser o Lula radical, revolucionário, agressivo, com um tom agressivo que tinha, e se torna o que ficou chamado como Lulinha Paz e Amor, né? Um Lula mais do diálogo, mais da aproximação. E dentro dessa perspectiva de abertura ao processo de diálogo e aproximação, tanto que o vice do Luiz Inácio Lula da Silva é um empresário, o Luiz Inácio Lula da Silva, depois de várias tentativas, vai ser eleito presidente do Brasil. Né? O Lula ficará no governo por 2 mandatos, vai conseguir fazer a sua sucessora. Mas o que chama atenção no governo Lula? Como a gente disse, duas coisas chamam atenção no governo Lula. O primeiro, né, vamos falar do Lula e vamos falar da Dilma junto por causa do tempo. Né? O governo do PT fez algo que nunca havia sido feito no país até então, né, que foi um investimento maciço em projetos sociais, retirando da pobreza centenas de milhares de pessoas. Milhões de pessoas largam a pobreza. E quando a gente fala sair da pobreza, não significa dizer que aquelas pessoas ficaram ricas. Né? Você tira a pessoa a pessoa é um miserável, se tornou pobre. Presta atenção, parece idiota isso, mas é importante como exemplo. Né? A pessoa é miserável, né? Ela se tornou pobre, vamos ver na perspectiva estatística, ela avançou, percebe? O que eu chamo de miserável? Ela não tem o que comer. Ela não tem... E ela passa a ter o que comer. Ela não está rica, mas ela muda a condição de vida dela. E esse processo é lento. A gente não vai produzir uma transformação tão radical nesse que todo mundo vai virar classe média alta, por favor. Né? Mas o investimento no social, né, garantindo as pessoas alimentação, por exemplo, investimento no SUS, a ampliação e a concretização dos direitos estabelecidos na Carta vai ser um dos objetivos do governo Lula e do governo da Dilma. Então, esse investimento no social, como Minha Casa Minha Vida, a Universidade para Todos, Ciências Sem Fronteiras, o Bolsa Família, entre outros projetos, são projetos que vão olhar e vão dar sustentação, que vão resgatar uma massa até então ignorada por todos os presidentes até o momento. Contudo, entretanto, todavia, como a gente disse, o governo Lula ele vai ter que se aliar ao sistema. Ele vai ter que se aliar ao sistema. Nenhum governo consegue se desenvolver sem se aliar ao sistema, a menos que ele consiga eleger a maioria da bancada do Congresso e do Senado. Ele não precisa fazer aliança com ninguém. Né?
concorda? A gente não vai fazer aliança com ninguém. E dentro desse processo de tentar se aliar ao sistema, o que significa tentar se aliar ao sistema? Como ele não tem a maioria, para pôr em prática suas medidas, ele precisa convencer aqueles que não estão com ele a votar nos projetos. E como é que isso é feito no Brasil? É o toma lá da cá. Né? Então, o processo de toma lá da cá foi denunciado durante o governo Lula, o que vai ser chamado de mensalão, né? O que vai ser chamado de mensalão, ou seja, a compra de votos, ou seja, o governo Lula vai ser acusado de dar dinheiro a deputados em troca de votos para pôr em prática os seus projetos. Né? Nunca na história do Brasil aconteceu isso. Não, nunca na história do Brasil isso foi denunciado. Isso existe até hoje. Quando fala que o presidente atual se aproxima do centrão, né, o toma lá da cá ele continua funcionando no país. Mas ele foi denunciado durante o governo do PT, porque foi uma forma que o sistema encontrou de atingir o PT, né, e buscar enfraquecer o partido. Afinal de contas, era o partido que sempre foi oposição e sempre criticou e questionou essa prática. Sempre teve um discurso moralista, anticorrupção muito firme. Mas no momento que ele vira poder, ele se apropria e faz parte do sistema. Né? Então é importante perceber isso. Isso, apesar das denúncias, isso não consegue afetar diretamente o presidente que sai da presidência da República com o maior índice de aprovação da história do país. Mais de 80% da população aprovou o governo Lula, apesar das denúncias de mensalão, né, e de corrupção envolvendo as estatais. Okay? Na onda da aprovação do governo Lula, ele consegue eleger a Dilma. A Dilma. Desculpa. Né? A gente tinha eleito, então, um operário, um presidente, o Brasil elege agora a primeira mulher, né, presidenta do Brasil. Diferente do Lula, a Dilma tinha um caráter mais técnico e ela não tinha a habilidade do Lula em conversar e negociar. A Dilma cortava muito rente. Então, por exemplo, ela não sentava na mesa para negociar com o Paulo Maluf, por exemplo, pessoas do tipo, né, ligadas ao que a gente chamava naquela época de baixo clero, mas ligadas a esse tipo de comportamento mais efetivo do tomar lá da cá. Né? E como ela não negocia com esses indivíduos, bom, se você não está comigo, você é meu inimigo. Isso vai enfraquecer a dinâmica do governo Dilma. Concomitantemente, a gente está vivendo nesse contexto, desde 2008, uma grave crise do sistema capitalista que a gente vive ainda hoje, os efeitos dessa crise de 2008, né, que não vão afetar o Brasil. Isso merece destaque. Muito em função do equilíbrio das finanças produzidas pelo Plano Real, lá do FHC, né, o Brasil vai estar com a sua economia bem fortalecida e fortificada, a ponto de não ser afetado diretamente durante os 2 mandatos do governo Lula por essa crise do sistema. Contudo, entretanto, todavia, as grandes economias centrais elas entram em conflito, né, por disputas e busca de garantias desse mercado, que não pode ser perdido. E aí você tem, por exemplo, a gente fala muito, a gente acabou de ver a eleição norte-americana entre o Trump e o Biden, né? E a referência do Biden era o Obama, né? E o Obama, apesar de ter uma política ou um discurso de integração, a gente não pode perder perspectiva que seja republicano ou seja democrata, seja ele quem quer que seja, o objetivo desses indivíduos é o povo norte-americano. O povo norte-americano é a referência. Os demais que se danem, os demais que se lixem. Né? A diferença é que o democrata ele é mais suave, né? E o republicano é mais agressivo, né? Tem um discurso mais agressivo. E o Trump, por favor, né? A gente não pode, a gente tem que acrescentar, além de agressivo, ele é louco. Né? Então, o discurso dele em torno de uma perseguição às ditas minorias, né? Apresentou uma faceta, né, que ficava escondida daquele povo norte-americano. Como o governo atual que nós temos hoje mostrou uma faceta de povo brasileiro que ficava escondida, né? Estava dentro do armário, vamos dizer assim, né? A gente fala, o cara saiu do armário. Pois é, a gente não sabia que tinha tanta coisa ruim guardada dentro do armário. Mostrou a real faceta do povo brasileiro, ou de uma parcela do povo brasileiro, né?
racista, machista, né? Que tem preguiça de estudar, né? Que tem preguiça de ler, que tem preguiça de aprofundar e é muito orgulhosa. Orgulhosa em que sentido? Orgulhosa e vaidosa. Que por mais que você apresenta 50 referências de literatura, ela quer te convencer com uma apenas, que é a verdade dela, que tudo aquilo, toda aquela pesquisa que foi feita é equivocada, está errada, e a verdade dela está certa, ponto. Eu costumo dizer que porque toda aquela verdade construída com base em opiniões alheias e citações, o brasileiro adora citação, né? Adora frase pronta, é tudo que ele tem. É tudo que ele tem. E você destruir aquilo é retirar dele o tudo. Então ele vai defender aquela verdade dele, por mais que ela esteja equivocada, até a morte. Até a morte. É importante perceber isso. Mas o governo da Dilma, no seu primeiro mandato, ele consegue sobreviver, ele continua com os processos, ela continua fortalecida graças aos projetos de investimento social, mas as denúncias de corrupção envolvendo estatais e membros do governo, que são históricas na história do Brasil, durante o governo do PT, todo esse histórico de corrupção vai ser denunciado, fazendo com que esse período do PT entre no imaginário das pessoas como maior corrupção já vista no Brasil. Né? Nunca se roubou tanto como no governo PT. Na realidade, né, nunca se denunciou tanto como foi se denunciado no governo do PT. E a estratégia, é claro, e aqui eu não estou querendo defender partido PT ou quem quer que seja, eu quero que vocês percebam o processo, como é que o sistema funciona. Era a oportunidade de ouro que o sistema tinha de retirar do processo político, né, aquele que incomodava, né? E o objetivo continua sendo esse. Você tenta tirar do circuito o seu rival. Então, como é que você tira do circuito o seu candidato, o seu rival político? Você tenta lamear o tempo todo, de todas as formas. Foi isso que foi feito. Então, todas as práticas corruptas, de corrupção, né, que o sistema produzia, e sempre produziu na história desse país, no governo do PT, como ele reproduziu essas práticas, foram denunciadas. Não é? E como você não tem isso na história, as denúncias contra o FHC foram engavetadas, as denúncias durante o governo Sarney, durante a ditadura, durante o Império, todas elas não foram à frente. E ao PT ela foi denunciada. A Dilma vai enfrentar uma crise econômica mais grave, ela não consegue conter essa crise econômica que afeta o Brasil, né? O desenvolvimento não consegue acompanhar os mesmos passos da era do governo Lula e a dificuldade que ela tem de sentar e negociar com o Congresso, com essa ala da direita mais ligadas ao toma lá da cá, vai fazer com que ela se enfraqueça. Vai fazer com que ela enfraqueça. Né? Dentro desse contexto, nós vamos ter aí a Copa do Mundo e a Olimpíada no Brasil, aonde nós teríamos denúncias de superfaturamento da construção de estádios, né, ginásios, de centros poliesportivos, aonde o dinheiro para construir era muito maior do que o necessário. Isso era óbvio, isso era fato. Né? Mas era difícil entender que esses contratos não eram pura e simplesmente assinados por um presidente ou por uma presidenta de qualquer forma. Os estados e prefeituras eles tinham autonomia na elaboração disso. O fato é que você vai começar a ter uma grande mobilização, né? Tudo vai acontecer lá com não era os 20 centavos, lembra disso? Né? Manifestações de junho de 2016, e isso vai gerar um boom no Brasil de revolta, né? As pessoas vão às ruas, né? Vai ter a figura do Black Bloc, né? Quebrando vidraças, as pessoas chorando porque as vidraças do Itaú foram quebradas, né? Com o discurso de que não ia ter Copa, de que não ia ter Copa, não ia ter Copa, né? Concomitantes às denúncias de corrupção no Brasil em torno da construção dos grandes ginásios. A Dilma vai ser acusada de pedalada fiscal, é a denúncia feita nela. O que seria pedalada fiscal? Ela autoriza, né, a manutenção de recursos para o Bolsa Família, passando por cima da autorização da Caixa Econômica Federal. Ela não poderia ter feito isso e fez. Ela não recebe o impeachment por um ato de corrupção, nem nada
que não houve nada que comprovasse práticas de corrupção em torno da Dilma. Repetindo para vocês, não estou aqui defendendo A, B ou C, estou falando de história. Como até agora também nada envolvendo corrupção da figura do Lula até agora também foi provado. O que nós temos é aquela convicção de que todo governo é corrupto, então ele também, ela também era. A questão é que só coube nesse governo do PT. Mas se todo mundo é corrupto, o nosso excelentíssimo presidente também seria, como os demais também seriam, mas ninguém foi preso nem conduzido coercitivamente para ser intimado. Tudo isso tinha como objetivo de afetar a imagem do Lula, que seria candidato nas eleições seguintes. Né? Os dados mostravam que ele venceria a eleição com o pé nas costas, né? E você precisava eliminar essa figura pública. A forma que se criou para eliminar essa figura pública foi a elaboração de um grande sistema de investigação contra a corrupção, chamado Lava Jato, né? Que até hoje está aí prendendo gente, recuperando dinheiros, etc, 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 mas foi usado politicamente com o objetivo de retirar o Lula do processo político, favorecendo um outro candidato. Né? Quem seria esse candidato que era o ponto? O candidato da hora era o Aécio Neves. Né? O candidato era o Aécio Neves, o candidato do PSDB, neto do Tancredo. Certo? O Aécio Neves, quando ele perde a eleição, né, quando a Dilma é reeleita e ele perde no finalzinho, ele perde com os votos do Norte, né, ele já estava estourando champanhe, comemorando a eleição dele para presidente, já visto o desgaste do governo da Dilma, né, ele disse que a partir dali ele seria oposição ferrenha, independente do que viesse. Né, e ele vai ser um dos articuladores para o golpe que a Dilma vai sofrer em 2016. Contudo, entretanto, todavia, o Aécio Neves não esperava que o seu nome surgiria em torno de denúncias gravíssimas, não só de corrupção, como até de envolvendo violência e suspeita de assassinato. Né? E o Aécio Neves, né, que seria o candidato em potencial a presidente, teve a sua imagem destruída. Ninguém perdeu mais prestígio político do que o PSDB nessa história. O PSDB articulou a destruição, a tentativa de destruição do PT e do nome do Lula, e no final o que nós temos foi a destruição do PSDB a nível nacional, né? A nível regional. Por exemplo, São Paulo, eles estão no poder ali há 30 anos, revezando governo e prefeitura uma vez ou outra você tem uma mudada. Né? Mas de uma forma hegemônica o PSDB controla São Paulo. Mas a nível nacional, a perspectiva de eleição, o PSDB foi destruído nesse contexto, ele está tentando se reconstruir em torno do João Dória em São Paulo. Né? E aí, quem seria então esse oponente? Você já estava afetando a imagem do Lula, né? De todas as formas, o Lula vai ser preso. Né? E aí, sobre o processo do Lula, você pode ler o processo se tiver interesse. Lula foi preso com base em convicção. As pessoas têm dificuldade de entender quando a gente fala isso. Quando a gente defende o Lula, não é pura e simplesmente pela figura do Lula, o indivíduo do Lula em si. O Lula foi preso e está sendo julgado com base em convicções. O que é isso? O juiz, no caso o Sérgio Moro, ele tinha a convicção de que o Lula participou de um processo de corrupção. Mas ele não tem provas concretas e efetivas, ele não mostrou em momento algum, e o processo mostra isso, essas provas em relação ao Lula. Quando a gente defende o Lula nesse contexto, é porque se um ex-presidente pode vir a ser preso porque a autoridade policial, ou no caso o juiz, tem convicção que ele é bandido, é equivalente a dizer o seguinte: olha, você está reprovado porque eu tenho convicção de que você colou. Mas eu não tenho como provar que você colou. Mas não, eu tenho convicção porque me disseram, e tem aluno que cola, então você está reprovado porque eu acho que sim. Percebe? A questão é essa. Eu acho que se você é pró o Lula, PT, ou pró qualquer um que seja, esse é o ponto. Permitir que esse tipo de coisa aconteça é abrir um pretexto para que você seja vítima de um tipo de arbitrariedade dessa. Essa que é a discussão. Mas as pessoas politizam tudo de uma certa forma, ignorando esse risco que traz para ela mesma. Esse é o ponto.
Se existe uma prova concreta em relação ao Lula, mostra essa prova e acaba a discussão. Acabou, está aqui, ó, a prova está aqui, tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, está aqui, tá vendo aqui, tem a prova, não tem dúvidas nenhuma, não existem dúvidas de que o Lula cometeu ou recebeu dinheiro. O dinheiro de todo mundo foi achado em todos os cantos do mundo, não achou nada em relação ao nome dele, não se achou nada. O que aponta, o que fortalece o discurso de que ele foi retirado da cena política para garantir a eleição de alguém que representasse os interesses do sistema. O que eu quero dizer que representasse os interesses do sistema? Na crise que nós vivemos, quando eu falo sistema, são os grandes banqueiros e os grandes empresários. Eu estou falando de gente muito que a gente não consegue alcançar. Esse projeto de investimento no social ele tinha que ser estancado. Por que ele tinha que ser estancado? Porque esse dinheiro ele deve funcionar dentro da perspectiva. Lembra quando a gente falou do Segundo Império, eu comecei a falar isso com vocês, de sociabilização do prejuízo. Né? Existe uma crise, o sistema econômico e financeiro precisa ser subsidiado pelo Estado, e isso é espetacular. Né? O nosso empresariado ele é neoliberal enquanto ele tem lucros. Quando ele tem prejuízo, ele cola no Estado. O Estado tem que sustentar. É só você pesquisar quantos bilhões o Guedes garantiu para o sistema financeiro, quanto de dívida foi perdoado ao sistema financeiro e quanto está sendo gasto com o social. Faz essa pesquisa. Então, o sistema neoliberal brasileiro ele é brilhante nesse sentido, né, para não dizer o contrário. Eles são neoliberais enquanto eles lucram. No momento do prejuízo, eles colam no Estado. Eles precisam que o Estado lhes garantam a proteção. Sob a desculpa de não, porque vai gerar desemprego, não, porque pipipi. É importante perceber isso. Então, essa é a discussão em torno do nome do Lula. Né? Mostra a prova concreta. Bom, foi dito que o filho do Lula era dono da Friboi, foi dono que o filho do Lula era dono da Oi, foi dito que o filho do Lula tinha uma ilha e uma Ferrari de ouro, e as pessoas acreditaram nisso. Foi dito que a filha da Dilma era dona da Havan. Lembra? Tá ligado no careca, o velho da Havan? Diziam que a filha da Dilma era dona da Havan e o nome era Havan em referência à Havana, a capital de Cuba. E as pessoas acreditavam nesse discurso, né? As pessoas encamparam esse discurso de corrupção, de que os venezuelanos, que a Bolívia, né, que os cubanos iriam invadir o Brasil e assumir o controle do país. Esse tipo de coisa foi divulgada na internet, é divulgada até hoje, e, por incrível que pareça, 37% da população brasileira acredita, um terço da população brasileira acredita nisso. Né? Eu só não posso fazer nada a não ser lamentar profundamente. Eu não, só posso fazer. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem era isso. Eu não estou pedindo para você defender o Lula, defender o PT, mas entender o que foi construído com o objetivo de tirar uma pessoa de circulação. E se a gente apoia esse tipo de procedimento, a gente pode ser vítima disso. Se aconteceu com um chefe de Estado, isso pode acontecer com um cidadão comum, um ninguém como eu, ou como qualquer um da gente, né, de nós. Esse que é o ponto mais importante da discussão. Esse que é o ponto. Okay? Bom, dentro desse contexto apresentado, né, a Dilma vai ser submetida a um impeachment, né, que alguns autores, né, entendem que foi um golpe. Eu não sou autor de nada. Eu, enquanto historiador, entendo também que foi um golpe, porque não já haviam ocorrido coisas muito mais graves, né, onde não foi. Né, você tem áudios, foram apresentados na televisão áudios, né, do Jucá, né, de deputados dizendo, né, e é importante atentar para isso, que era preciso tirar a Dilma do poder porque ela não iria interferir na Lava Jato. E se ela não interferisse, o que significa interferir na Lava Jato? Tentar interromper a Lava Jato, parar a Lava Jato. E que se ela não parasse a Lava Jato, ia sobrar para muita gente, ia respingar em todo mundo. Então tinha que tirar a Dilma para parar a Lava Jato para que eles fossem protegidos. Isso está escrito. Era necessário um acordo com tudo, com o Supremo e com tudo. Ou seja, o Supremo, o Legislativo, o alto escalão do Executivo se uniram com o objetivo de tirar a Dilma do poder para que eles pudessem interromper ou cercear a Lava Jato, porque ia sobrar para todo mundo. Que a Dilma e o Lula já haviam dito. Se tem corrupção, denuncie isso que a gente corta na própria carne. Né? Ela não ia interferir na Lava Jato nesse sentido. Então era necessário tirá-la do poder.
Então se vendeu a desculpa de que tirou porque ela estava dando pedalada fiscal, mas na realidade eles estavam querendo proteger e garantir os seus privilégios, os seus processos de corrupção, de favorecimento aos seus interesses, que é histórico no país. Eu não estou inventando isso, isso também não é uma interpretação minha. Se você procurar no YouTube, nas notícias, você tem o áudio, passou no Fantástico. Né? É preciso tirar porque para garantir, né? Para nos proteger, é preciso tirar. Ela saiu por isso, para garantir esses interesses do toma lá da cá tão presentes no Congresso e que continuam. Né? O presidente atual surgiu do nada, né? Ele era um personagem caricato que apresentava assim no CQC, 30 anos de legislativo, não tem nenhuma proposta efetiva, mas ele falava o que parte da população brasileira adora. Né? Que mulher é lugar de mulher na cozinha, né? Que branco e cristã é a maioria, que é a minoria que se lixe, que bandido bom é bandido morto, que a ditadura matou pouco, por aí vai. Né? E essa população brasileira, fruto dessa educação mochiba que a gente tem, pouco crítica, certo? Pouco crítica, esse cara vai se fazer, ele vai ser visto como representante de um discurso que permeia o imaginário da população brasileira. Né? A população fã dos trapalhões, né? Fã dos trapalhões, vai comprar esse discurso do Bolsonaro concomitante a uma propaganda maciça de que era preciso proteger o Brasil, tanto que o lema dele é em nome de Deus, pátria e família, vocês já viram isso algumas vezes na história do Brasil, contra a ameaça comunista. E aí a gente tem que ter um olhar mais amplo. A ameaça comunista nada mais é do que uma disputa internacional pelo controle do mercado econômico entre os interesses norte-americanos e a grande potência econômica do mundo hoje, que é a China. Então você precisa manter vivo no imaginário dos países de origem colonial de que existe um inimigo, e esse inimigo é o comunismo é representado pela China, no caso do Brasil, representante do PT, né? E você precisa se proteger dessa ameaça. O que existe, na realidade, é uma disputa muito maior, que foge do nosso controle, e a gente é apenas marionete sendo usado nessa discussão. O que está se tentando fazer é garantir esse mercado por interesse das economias centrais que sempre espoliaram esse país. Né? Se você tirar os Estados Unidos, vai ser a China. Porque a nossa postura enquanto governante, a nossa postura enquanto povo é de subserviência. É de subserviência. Então a gente precisa estar atento e ligado nesses aspectos como um todo. Né? E o Jair Bolsonaro, então, vai ser eleito presidente do Brasil. A eleição teve características importantes. Né? Ele foi eleito com um pouco mais de 50 milhões de votos. Né? Acho que 3 ou 4 milhões foram o quê? Foram 55 a 47 milhões de votos. Né? Você vai ter uma distância de votos aí de em torno de 10% a mais, a 15% a mais do Bolsonaro em relação ao Haddad, que era o candidato do PT, mas o que chamou a atenção foi o número de abstenções. Né? A quantidade muito grande de pessoas não votaram ou votaram em branco. O que, se você somasse os votos do Haddad e desses, daria maior do que o do Bolsonaro. Se você somasse o dos Bolsonaro e essas abstenções, daria maior do que o Haddad. O que demonstra aí uma falta de interesse, um desligamento. Pois é. E isso é perigoso, né? Porque se você não participa, você elimina a perspectiva da mudança, garantindo a manutenção das coisas como estão. Né? Garantindo a manutenção das... Às vezes é fato, você não tem para onde correr. Você olha, por exemplo, aqui na Serra, por exemplo, eram 2 pessoas do mesmo grupo, né, que rachou. Ou você votava num, ou votava... Era a mesma coisa. Às vezes isso acontece, mas é um recado que foi dado de insatisfação do processo político como ele transcorre. O que é relevante a gente entender é que o Brasil precisa de uma reforma política, é o que o Brasil precisa. Uma reforma política de fato. Né? Reforma política que foi proposta pela Dilma antes do golpe. Ela propôs a reforma política, que foi ignorada pelo Congresso. Não há interesse do Congresso, não há interesse do sistema em produzir uma reforma política, porque produzir uma reforma política radical seria eliminar ou reduzir as perspectivas do toma lá da cá. É importante frisar que o toma lá da cá não é uma característica só do Brasil. Tá? Em outros países também acontece. A diferença que existe é que em outros países, quando esse toma lá da cá é visto, identificado e denunciado, as pessoas envolvidas são punidas. E aqui a gente passa pano. Aqui quem é preso é pobre.
né? Aqui quem é preso é pobre no Brasil. Então esse é um ponto importante a ser destacado. Beleza, senhoritos e senhoritas, aos meus 3 fiéis que estão presentes aí, eu gostaria de agradecer muito por vocês não terem me deixado sozinhos, né? Ao Bruno, o Luiz e o Maurício. O Marco chegou aqui também? Que beleza. Então, olha só, teve mais gente. O Luiz, Marco, o Maurício, o Samuel chegou, o Samuel e o Marco. Beleza, muito obrigado. Né? Eu tenho aí 2 minutinhos para falar com vocês. Tranquilo, mano, o Samuel, não tem problema não. O importante é estar. Vai encerrar, né, a aula. Eu vou postar para vocês uma mensagem lá no portal. Eu sou péssimo com despedidas, né? Infelizmente a pandemia impediu que vocês tivessem o prazer de uma festa de formatura, uma despedida mais cerimonial, né? Aquela coisa bonita, né? Impediu. Na turma lá, terceiro ano, né? Vou postar para vocês lá, na turma do terceiro ano, beleza? Para vocês, uma mensagem que eu acho que cabe mais. Como eu disse, eu sou péssimo para despedidas. Nós convivemos 3 anos juntos, é muita coisa, né? Eu tenho todos vocês como meus amigos. Se me encontrar na rua, não precisa me chamar de professor, pode me chamar de Paulo. Nós estamos aí para o que der e o que vier, ok? Foi uma satisfação. Eu espero ter contribuído de alguma forma na formação de vocês, ou pelo menos na forma de vocês enxergarem o mundo, né? De ver que as coisas não são tão simples ou tão. Acho que a palavra é tão simples como se aparecem, né? Vou reiterar o que eu disse: não percam de perspectiva a universidade pública e gratuita, não abram mão da liberdade de vocês, nem do direito de vocês. Certo? Um homem sem liberdade não é nada. Né? Não é nada. Não abram mão da liberdade de vocês, do direito de expressão. Eu tentei demonstrar isso para vocês ao longo desses 3 anos, né? Tentar mostrar um pouquinho de como interpretar o país, mas sempre deixando aberta a perspectiva, não é, de vocês. Não é? Vai fechar na cara da gente aqui. Eu queria desejar um feliz ano novo, um feliz Natal, que 2021 seja muito melhor do que 2020. Né? Pelo menos a gente tem aprendido a lidar com os problemas e mazelas desse 2020 para 2021. Eu vou deixar lá uma mensagenzinha para vocês no portal. Um abraço muito forte, beijo, até. Tudo de bom para vocês.